Capítulo 3, Mateus 5, 1 até 11, as bem-aventuranças. Jesus está ensinando os seus discípulos, e aqui vemos que é importante entender o contexto. Jesus ensina os discípulos, ele não está ensinando pessoas para serem discípulos dele. Há muitos momentos no texto bíblico que isso ocorre, nos evangelhos e também nas cartas que existem no Novo Testamento, na Bíblia como um todo, quando o texto bíblico fala daquilo que ocorre porque alguém crê na palavra de Deus. Portanto, o ensino desse capítulo é voltado para aquele que crê, especialmente esse trecho que nós vamos estudar das bem-aventuranças. Na verdade, o sermão como um todo, o Sermão do Monte, o texto conhecido e chamado de Sermão do Monte, porque não necessariamente é um sermão, mas enfim, todo ele é voltado para aquele que crê. Então, é um ensinamento para aqueles que já confiam no Senhor. E daí, por isso que o professor diz, Jesus não está propondo algo que os discípulos devam buscar, mas aquilo que em Cristo eles já receberam gratuitamente e que se manifesta concretamente na vida diária. As bem-aventuranças são compostas por duas partes, e a primeira parte apresenta algo que geralmente é paradoxal. Por exemplo, a primeira bem-aventurança diz: Bem-aventurados os pobres em espírito. Soa estranho isso, não é algo natural. A segunda parte explica o motivo, porque deles é o reino dos céus. Então, a segunda parte, ela sempre dá a explicação do porquê que existe aquele primeiro ponto ali. Então, porque alguém tem o reino dos céus, ou seja, porque alguém está salvo, ele consegue, ele entende que ele é um pobre e em espírito. Então, é muito bacana essa forma de você ler e você tira o moralismo e o legalismo, que é natural da leitura das bem-aventuranças, e você percebe a graça de Deus nas bem-aventuranças. E aí nós temos o famoso já e ainda não, da teologia luterana. O professor diz que a segunda parte sempre tem algo de futuro. Se você olhar no texto ali, não tem um verbo no futuro, na segunda parte, é presente. Porém, a forma como fala indica que sempre há um complemento na eternidade. Então, nós já temos o reino de Deus, nós já estamos salvos, mas ainda não desfrutamos completamente. Então, esse é o famoso já e ainda não. Né? Já temos a salvação, mas não desfrutamos completamente. E assim são todas as bem-aventuranças. Nós temos paz com Deus aqui, mas não desfrutamos completamente disso. Bem, então agora olhando cada uma das bem-aventuranças, Mateus 5,3, ele fala sobre os pobres no espírito, e o professor menciona que esse espírito aqui pode ser uma referência ao Espírito Santo. As Bíblias procuram traduzir quando é uma referência clara ao Espírito Santo com E maiúsculo, e quando é uma referência clara à alma, se traduz o espírito com letra minúscula. Mas nem sempre isso é claro no texto grego, porque no texto grego não há essa diferenciação. Os textos originais, os primeiros textos escritos, era tudo em maiúsculo. É claro que se a gente olha numa Bíblia em grego hoje, escrita da forma como ela é editada hoje, então tem letras minúsculas e maiúsculas, mas no texto original mesmo não tinha. Então não há como a gente ter certeza em todos os textos bíblicos. E por isso que nas traduções aqui o Espírito está em minúsculo, mas o professor argumenta que sim, pode ser uma referência ao Espírito Santo e faz sentido. Então, o que é o pobre no espírito? É aquele que reconhece que não tem nada para oferecer, mas tudo a receber de Deus. E é interessante que isso contrasta com quem pensa que pode agradar a Deus pelo que é ou faz. Perceba que somente alguém salvo pode ser pobre no espírito, porque somente alguém salvo pode reconhecer que ele não tem nada, mas recebe tudo de Deus. Versículo 4, bem-aventurados os que choram. E aqui, esse chorar está ligado com a pecaminosidade. Então, bem-aventurados os que choram são aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade. E ele só pode reconhecer isso porque sabe que o consolo vem de Deus. E, pulei aqui o texto. Mas perceba, mais uma vez, a primeira parte das bem-aventuranças só pode existir por causa da segunda. Então, como eu li antes, lá naquela
Numa outra bem-aventurança, você pode ler de trás para frente, se você quiser. Por exemplo, no versículo 4, você pode ler assim: porque serão consolados, eles podem chorar. Então, porque você sabe que há perdão em Deus, você pode lamentar pelo seu pecado. É só dessa forma, na verdade, que alguém pode lamentar pelo pecado, porque sabe que tem o perdão em Deus. Versículo 5: manso ou humilde, nenhuma das palavras consegue traduzir realmente o que quer dizer essa palavra que está ali. A gente pode usar manso, gentil, humilde, mas nenhuma dessas palavras que são as palavras indicadas para a tradução da palavra grega, nenhuma delas expressa realmente a ideia que está por trás do texto. E por isso que sempre fica estranho, qualquer tradução fica estranha, o versículo 5. Mas a ideia aqui de manso, mansidão e humildade é no sentido de confiar em Deus mesmo em situações difíceis. É a ideia de você não tentar forçar para que o seu interesse funcione e dê certo. E por que você não faz isso? Porque você confia em Deus. Você sabe que você dará a terra, no sentido, você desfrutará as coisas boas de consciência tranquila. Então você sabe que Deus te dá tudo aquilo que você realmente precisa. Então você não passa por cima das coisas, você não passa por cima das pessoas para que os teus interesses possam acontecer. Esse é o manso e humilde que o texto fala. Em vários momentos na Bíblia, quando tem essa expressão de manso, humilde, gentil, é nesse sentido. Versículo 6, fome e sede de justiça. E é importante nós lembrarmos que existe a justiça passiva e a justiça ativa. A nossa justiça passiva é aquilo que Jesus fez por nós. Então, ter sede e fome de justiça passiva é reconhecermos que por nós mesmos nós não temos essa justiça. É Cristo que faz por nós. É Jesus quem nos salva. Ele realiza toda a obra da salvação por nós. E a fome e sede de justiça ativa é a motivação correta para a vida cristã. Ou seja, é o que Deus faz por nós. É a confiança naquilo que Deus nos fez para a salvação, e essa é a motivação correta para nós vivermos e procurarmos viver de uma maneira correta a nossa vida aqui neste mundo. Então eles são saciados por Deus, e por isso que eles têm fome de justiça. Versículo 7, os misericordiosos. O professor diz que misericórdia é o coração aberto para a necessidade do próximo. Isso aqui nos abre os olhos para a gente entender o que quer dizer essa bem-aventurança, e também sempre que aparece o termo misericórdia. Então, ter misericórdia é agir em favor de alguém para ajudar na dor daquela pessoa, para aliviar, para poder melhorar a situação. E Deus fez isso em Cristo e continua fazendo em sua palavra por nós. Por isso que Deus é misericordioso. Em Cristo ele nos salvou, ele ajudou-nos em nossa necessidade, ele trouxe perdão e salvação. E ele continua agindo em nossa necessidade, trazendo a sua palavra para nos orientar, confortar e ensinar. E nós somos misericordiosos com as pessoas quando a gente vai e procura ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Até o professor diz, não com orgulho de ter dó de alguém, mas ajudar na necessidade dela. Versículo 8, limpos de coração. Isso só é possível também, como qualquer outra bem-aventurança, só é possível em Deus, porque somente Deus limpa de fato o coração. Ele diz, verão a Deus. E aí quem vê Cristo vê o Pai. Isso é muito importante, porque às vezes a gente esquece disso. Nós vemos, quem vê Cristo, esse é aquele que vê o Pai, porque é Cristo quem revela o Pai. Então Cristo vem a nós na sua palavra. E na eternidade nós veremos Deus face a face. E por isso voltamos lá ao início. Aqui temos novamente o já e ainda não. Nós já vemos Deus em Cristo por meio da palavra. E veremos Deus face a face. Jesus chama isso de vida eterna. Versículo 9, os pacificadores. Aqui é muito significativo porque nós temos paz com Deus. Então nós sermos pacificadores nesse sentido é anunciar a paz que Deus nos trouxe. E também ser pacificador é promover a paz entre as pessoas. É um negócio óbvio, mas perceba que isso é algo que vem do cristianismo, vem de viver a fé cristã. Até tem um salmo que diz, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E aí, filhos de Deus, porque serão chamados filhos de Deus, em Cristo Deus nos adota e passamos a ser filhos desse Deus maravilhoso. Depois, versículo 10 e 11, duas petições que falam sobre perseguição
E as perseguições podem ocorrer por violência física ou por deboche e zombaria. Violência física, ela não é tão comum em nosso país, mas ela existe, e existe muito. Eu até escrevi no início do ano, no nosso informativo, eu escrevi sobre a liberdade de culto, por causa do Dia da Liberdade de Culto, que é o dia 7 de janeiro, e ali naquela mensagem que eu escrevi no informativo, eu mencionei o site Portas Abertas, que é um site que lista os locais de perseguição do mundo. E vocês vão ficar assustados ao olhar esse site e ver como existem perseguições ainda hoje. Mas existe também a perseguição por deboche ou zombaria, muito clara em nosso país, em qualquer lugar. E existem diversos tipos de perseguições. Veja só, sempre que alguém ataca a igreja, desculpa, alguém que ataca a família e tenta destruir o que nós queremos por família, é uma perseguição, porque um ataque à família é um ataque direto à igreja. Então, perseguições existem. Mas veja, não existe nada de novo. Bem-aventurado, eu coloquei depois isso, né? Aqui, ela no versículo 12, me perdi aqui. Mas voltando então. É bem-aventurado na perseguição porque está unido a Cristo. Não é simplesmente por ser perseguido e por ser bom ser perseguido. Não. É bem-aventurado porque está unido a Cristo. E ser perseguido faz parte do cristianismo. Nós somos estranhos neste mundo, então é óbvio que o mundo vai nos perseguir. Se não há nenhum tipo de perseguição, se não há nada que conteste a nossa fé, talvez seja porque nós não estamos expressando a nossa fé. As perseguições proporcionam grandes oportunidades de testemunho. Se você olhar para a história, sempre que a igreja foi perseguida, ela cresceu. A igreja se espalhou por causa de perseguições. Até mesmo a nossa igreja, a IELB, ela vem dos Estados Unidos e o povo foi para os Estados Unidos fugindo por causa de não tinha liberdade religiosa total na Alemanha. Mateus 5,12, ele fala novamente sobre a perseguição e ele anima, né, dizendo: alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A igreja sempre foi perseguida, não há novidade nisso. Você vai olhar o site Portas Abertas, você pode ficar assustado, porque ali lista as perseguições e realmente é assustador. Mas você não pode imaginar que isso é algo diferente do que sempre aconteceu. A igreja sempre foi perseguida e sempre será. Enquanto existir mundo, a igreja será perseguida. E a recompensa que o texto fala não é a salvação, né? Eu acredito que seja bem claro para vocês, mas só para frisar, não é a salvação. A recompensa. A Bíblia fala sobre recompensa na eternidade, não como salvação, mas como algo que Deus dará para aqueles que estiverem na eternidade, né? Não é muito claro isso na Escritura Sagrada, apenas se fala sobre os graus de glória, mas não tem clareza nesse assunto. E assim nós concluímos o, este capítulo da nossa disciplina.